Boa tarde a todos, então. Meu nome é Mariana Taluque, sou coordenadora na Coordenação Geral de Normatização da ANPD. Já tem alguns anos que eu comemoro esse Dia Internacional de Proteção de Dados Pessoais. Eu estou na ANPD desde 2021, comecei como coordenadora de Relações Institucionais Internacionais, depois fui ser chefe de gabinete lá do presidente Valdemar Gonçalves, e acho que finalmente me encontrei em 2022, o comecinho de 2022, fui, para a Coordenação Geral de Normatização. Então, lá eu sou coordenadora, e lá na coordenação de normatização a gente lidera, né, gerencia alguns projetos aí que estão em voga, e que eu tenho certeza que todos têm muito interesse. Gabi, pode passar, por gentileza? Obrigada. Bem, para a gente falar do processo de maturidade do Brasil na proteção, dos dados pessoais, é importante que a gente dê um passinho para trás e lembre que somente no eu coloquei aqui 10 anos, não sei por quê, acho que foi um erro na hora de digitar, mas a discussão sobre proteção de dados pessoais e privacidade no Brasil, ela já vem há pelo menos muito mais de 20 anos, né. O dia que nós estamos aqui, celebrando, ele é em razão de uma data do ano de 1981. Então, para aí a gente já vê, com isso a gente já vê o quão é importante e quão em voga desde aquela época do The Right to be Left Alone, até 2010, com a primeira consulta sobre o anteprojeto de lei de dados pessoais aqui no Brasil. Então a gente vê quão importante esse assunto tem sido para, o ordenamento jurídico brasileiro e para a sociedade como um todo, né. Então nós passamos aí por uma linha do tempo em 2010, com essa primeira consulta que foi online, depois em 2011 com uma lei que conversa e dialoga muito com a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que é a LAI, a Lei de Acesso à Informação, e aí em 2012 com o PL 4060, né, iniciativa da Câmara dos Deputados, veio o PL 330. Em 2014 tivemos a promulgação do Marco Civil da Internet, com a Lei 12.965, e em 2016 tivemos aí o PL 5276, que acabou caminhando junto com o PL 4060. Em 2018 tivemos uma aprovação na Câmara do PL 4060 de 2012, e aí em 6 de 2018 tivemos aí, a aprovação do PLC 53/2018, com finalmente a publicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em 14 de agosto de 2018. Eu estou tentando ser um pouquinho rápida para não comer muito do tempo dos outros participantes, tá certo? Pode passar, Gabi, por gentileza. E aí, com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, se estabelece um novo estágio de maturidade no país, né. Essa lei que tem como objetivo tutelar os direitos dos indivíduos, que tem seus dados tratados de forma física ou digital, com uma estrutura robusta no texto legal, trazendo fundamentos, princípios, diretrizes, hipóteses legais para dados pessoais não sensíveis, para dados pessoais sensíveis, especificidade sobre o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, ressalva em relação aos idosos, trazendo questões sobre compartilhamento de dados pelo poder público, passando ali por sanções, pela questão da fiscalização, pela hã, pelas pela trazendo questão da fiscalização, pela responsabilidade civil e, finalmente, pela transferência internacional de dados, pelas boas práticas e governança, e aí, finalmente, trazendo no artigo 55 a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados com a sua respectiva, competência. Por gentileza, pode passar. Bem, em dezembro de 2019, né, não é novidade, temos promulgado a MP 269 de 2018, criando a NPD, mas sem a autonomia e subordinada à presidência da República. Tivemos uma longa história até chegar à Lei 14.460 de 2022, em que a NPD,
que já previa na lei a natureza sua natureza transitória, se transforma em autarquia de natureza especial, com autonomia técnica e decisória, patrimônio próprio e estabilidade de seus membros diretores. Então nós vemos aí mais um estágio de maturidade no sistema protetivo de dados pessoais no ordenamento jurídico brasileiro. Pode passar, por gentileza. Bem, como ficou a proteção de dados pessoais no Brasil pós a NPD? A NPD, a gente considera que a criação dela se deu com a nomeação do seu conselho diretor, né. Então, o presidente da NPD, por exemplo, ele foi nomeado dia 6 de novembro de 2019, de 2020, perdão, e aí ele juntamente com os demais diretores, eles numa salinha lá na presidência da república ainda, a ANPD sem autonomia, sem independência, apenas com a autonomia técnico-decisória, sem natureza jurídica, né, vinculada à presidência da república, eles começaram ali a planejar as estratégias que dariam início às atividades de toda a NPD para conseguir, ter o para conseguir chegar a às atividades, né, de todas aquelas competências. Com isso, eles, mais ou me começaram a delinear as primeiras formas, do regimento interno da NPD, tanto com base, na LGPD, nas suas competências esculpidas no artigo 55J, né, como também no decreto que regulamentava a estrutura da NPD, e aí veio o regimento interno da NPD em março de 2021. Com esse regimento interno, a gente teve um início de estrutura da NPD, ainda um pouco incipiente, com pouquíssimos servidores, eu estava lá quando o regimento interno ele surgiu, ele foi promulgado por meio da portaria 1, hoje resolução 1. Hã, e aí nós começamos de fato, né, a lançar mão de esforços para trabalhar em prol da nossa maior função, que é zelar pela proteção de dados pessoais no país. Com isso, nós começamos eu quando estava lá na coordenação geral de Relações Institucionais e Internacionais, eu passei 10 meses como coordenadora geral, e aí nós conseguimos inserir a ANPD em alguns, fóruns globais de suma importância de proteção de dados pessoais. E aí eu posso citar o Global Privacy Assembly, né, o GPA, e o GPEN, que é o Global Privacy Enforcement Network. A gente também começou a participar juntamente, com a MP com o Ministério Público Federal, da Convenção 108, né, como membro observador, e aí a gente também assinou naquela época o primeiro memorando de entendimento da NPD, que foi com a Agência Espanhola de Proteção de Dados, a ANPD, né. Hoje em dia, nós temos, para além disso, e eu posso falar do que eu participo, né, efetivamente, a gente pode falar do memorando de entendimento com o Canadá, que isso aí já não é participação minha, mas também da Digital Alliance com a Comissão Europeia. Eu tive a oportunidade de estar lá, em agosto ou setembro do ano passado, visitando algumas instituições na Eslovênia e na Espanha para conversar de inteligência artificial com o pessoal. Essa Digital Alliance da Comissão Europeia são fundos que são provenientes da Comissão Europeia para fomentar políticas de proteção de dados, de inteligência artificial, de cibersegurança nos países da América Latina e Caribe, tá certo? E aí a gente também tem alguns prêmios, né, digamos assim, algumas, façanhas dentro também, no âmbito nacional. Eh, e aí eu falo em relação ao relacionamento que a ANPD tem com outros órgãos e entidades. Por gentileza, você pode passar um pouquinho? Obrigada. Então, hoje em dia, nós temos, acordos de cooperação com a Controladoria Geral da União, e nesse âmbito a gente tem uma atividade específica, né, que é de elaborar um guia para demonstrar como é que, como eu falei anteriormente, a Lei de Acesso à Informação e a LGPD se conversam, né, e se complementam, e quando uma poderá, eh, preponderar em relação à outra. Nós temos também um acordo de cooperação com a ANS, com o NIC-BR, com o CAD, com o Senacom. Os que eu tenho, notícias são esses. Pode passar, por gentileza.
E aí a gente vem para começa a parte que mais interessa, né, que como é que a CGN, a Coordenação Geral de Normatização, e a ANPD como um todo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela consegue, no âmbito da CGN, contribuir para que eh, esse estágio de maturidade de proteção de dados pessoais no Brasil, ele se desenvolva cada vez mais e ele possa estar em par de igualdade com outros países que têm um sistema protetivo de dados pessoais, muito eficiente, tá. E aí a gente começa com o processo regulatório da ANPD, né, nós temos esse processo delineado nas prescrições contidas na Portaria 16 de 2021. Então nós começamos com a agenda regulatória, e ela foi publicada recentemente, 2025, 2026, em novembro do ano passado. Acho que nós temos 16 itens, salvo engano. Eu acho às vezes bom nem contar, porque significa mais trabalho, né. Projeto nós temos então a gente uma vez feita, realizada e publicada a agenda, normalmente com a participação de toda a sociedade para opinar sobre os melhores, tópicos a serem abordados de maior imprescindibilidade, né, nós aí abrimos um termo de abertura de projeto, desculpem aí, a repetição. E logo em seguida a gente começa a trabalhar na análise de impacto regulatório. Temos uma consulta interna, que é quando nós submetemos alguma forma de documento, né, que pode ser uma minuta ou um guia orientativa, a todos os membros da ANPD, a todas as pessoas que lá trabalham, e nós também temos a consulta à sociedade, que é feita obrigatoriamente, né, está prevista na LGPD, e é feita por meio de consulta pública e audiência pública. Uma vez analisadas todas as contribuições da consulta à sociedade por meio de consulta pública, nós, elaboramos uma minuta com as contribuições, né, uma minuta que vai para a Procuradoria Federal especializada junto à ANPD para ter um parecer jurídico. E aí vai para finalmente volta para a gente faz as adequações que precisa fazer e vai para a deliberação do conselho diretor, e a gente também faz uma avaliação de resultado regulatório para ver em que medida, esse regulamento ou esse guia orientação é eficaz, tá certo? Pode passar, por gentileza. Pode voltar um pouquinho só para eu falar uma coisinha? É importante notar, pessoal, que existe essa consulta à sociedade, em que é obrigatória a consulta pública e a audiência pública, mas que a ANPD, ela também realiza o que nós chamamos um instrumento denominado tomada de subsídios. A tomada de subsídios, ela pode ser feita tanto para um regulamento, né, que vai ser por meio de uma resolução, como também para guias orientativos que a ANPD solta. A diferença básica entre esses 2, além da forma, né, bem diferente, é que a resolução ela tem, eh é uma norma cogente, então ela é de eficácia obrigatória, né, ela é uma norma infralegal e que deve ser observada. Os guias orientativos, a gente diz que também eles devem ser observados, mas a forma deles não é uma norma infralegal cogente, tá certo? E aí a tomada de subsídios, ela serve exatamente para, quando a ANPD percebe que tem um assunto um tanto quanto, polêmico, ou que necessita de mais discussão, necessita de mais maturidade por parte da própria ANPD, porque nós não somos, nós servidores da CGN, de toda a ANPD, nós não sabemos de tudo, então às vezes é preciso consultar a sociedade, especialistas, setor acadêmico, setor privado, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre o assunto. E essa colaboração, ela é muito profícua, ela é muito importante, e a gente faz isso sempre que possível, nos todos os meus processos, mesmo guias orientativos. Nós fizemos essas tomadas de subsídios, né, então ano passado não, 2021 acho que nós fizemos alto risco, ano passado 2022 fizemos, legítimo interesse, acho que fizemos obviamente, transferência internacional de dados, regulamento de comunicado de incidente de segurança,
anonimização e pseudonimização. Então, eu acho que fizemos pelo menos 5 nesses anos que eu estou na NPD e recentemente fizemos o de inteligência artificial, por parte dos meus projetos, mas nós fizemos muitos mais em outros projetos que não são da minha gerência, né. Pode passar agora. E aí, pessoal, a gente vem com os temas da agenda regulatória para o biênio 2025 e 2026. Felizmente, a agenda regulatória de 2023 e 2024, nós cumprimos ela no prazo, né, que significa que não o que não significa dizer que nós terminamos com todos os projetos, finalizamos todos os projetos que lá estavam, não. Significa que nós começamos a analisar, pesquisar e abrimos os projetos de todos os itens contidos naquela agenda regulatória. Tanto é que quem acompanha vai saber que alguns itens que estavam na agenda regulatória 2023, 2024 estão aqui novamente, mas em um processo mais avançado em termos de procedimentos, tá certo? E como eu disse, essa agenda regulatória ela não é fruto da nossa cabeça, né. Ela foi feita uma série de análises minuciosas e foi colocada à consulta à sociedade, em formato de tomada de subsídios, para a gente entender o que de fato a sociedade vem buscando e necessitando principalmente, para que para que essa maturidade do Brasil na proteção de dados, ela possa ser alcançada. E a gente considera que a agenda regulatória, ela é um retrato, né, de como que nós, a NPD e a sociedade que contribuiu com essa agenda regulatória e também o CNPD, Conselho Nacional de Proteção dos Dados e da Privacidade, né, que é o órgão consultivo junto à ANPD, está enxergando o cenário atual. Então, nós lá na CGN, por exemplo, nós fazemos um monitoramento regulatório tanto a partir desse tipo de consultas, como também por outras formas, por meio de análise de proposições legislativas. Então, quando há ainda uma ideia no âmbito do Congresso Nacional, que é em qualquer das 2 casas, nós já estamos fazendo um mapeamento para poder analisar e submeter ao conselho diretor, uma proposta de acordo ou não com aquela proposta legislativa. Da mesma forma, tenho certeza o setor privado, por exemplo, faz o seu monitoramento regulatório para compreender, por exemplo, no escritório de advocacia, quais são as maiores necessidades ou quais, principalmente, serão as maiores necessidades dos seus clientes em termos de proteção de dados, que é aqui no nosso contexto. E na nossa agenda regulatória, a gente tem aqui, de fato, 16, eh, tópicos, né, e eu vou citar somente os que eu estou participando e gerenciando. Então eu tenho aqui o item 5, dados pessoais sensíveis, dados biométricos, né, a gente já está com o termo de abertura, do projeto pronto e já com bastante pesquisa. A gente antes faz uma pesquisa muito minuciosa antes de submeter a qualquer tipo de consulta para ter um documento, o mais cuidadoso possível. Também estou com as medidas de segurança técnicas e administrativas, incluindo padrões técnicos mínimos de segurança. O de dados biométricos, muito provavelmente em breve deve sair não sei se sai uma tomada, pode ser que saia uma tomada de subsídios, é provável, não tenho tanta certeza. PTM, que é padrões técnicos mínimos de segurança, deve sair. Inteligência artificial, eu já falo dela. Tratamento de dados pessoais de alto risco, estamos quase finalizando esse projeto, logo, logo teremos aí um produto para apresentar para a sociedade. Só aproveitando só um minutinho, Mariana, Sim, claro. rapidinho. Você comentou que um assunto que está com você aí na normatização são os padrões mínimos técnicos de segurança, que eu acho que é algo que todo o mercado espera que saia. Você acredita que essa definição de padrão mínimos de segurança sai esse ano? Patrícia, existem algumas questões que nós temos que ter muito cuidado, então, assim, estamos analisando esse processo com muito cuidado para poder passar alguma coisa para a sociedade. Não queremos adiantar muita coisa, mas pelo plano de entregas que nós temos, é provável que até o final do ano ele já esteja
muito adiantado, mas eu não acredito que entregaremos esse ano ainda. A não ser que uma das opções que nós estamos, que temos como perspectiva, seja a escolhida. Aí sim, aí esse projeto pode sair esse ano. Mas se for uma opção, uma alternativa regulatória um pouco mais complexa, se é que você me entende, talvez não. Respondi a sua pergunta de forma muito Perfeito, Mariana. Desculpa interromper, mas inclusive imagina. um dos participantes do chat comentou que gostou muito de como que está agora organizada a página de documentos e publicações, virou uma central de conteúdo de pesquisa, né? Acho que a Isso. autoridade está conseguindo melhorar essa interface também com as É, nós pessoas. fizemos isso, sim. A gente também já tem uma página, em inglês. A gente fez essa página recentemente, acho que semana retrasada. A gente tá aos poucos ainda com pouca gente para o tanto de trabalho que nós precisamos fazer, a gente está conseguindo avançar bem. Aí nós temos, onde que eu estava? Ah, pronto, anonimização e pseudonimização, né, que já está também praticamente pronto. Hã, diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais da Privacidade, esse nós somente abrimos o processo, o projeto, e dados pessoais sensíveis, dados de saúde, também está comigo, tá. Então vocês já sabem a quem procurar quando tiverem alguma dúvidas a esse respeito. Pode passar, É, por e os dados gentileza. pessoais sensíveis estão em voga, né, Mariana? Ainda mais com Então, estão essa demais. diálogo todo da Tools for Humanity, né, e o uso de biometria, acho que essa vai ser uma pauta agitada aí para vocês Sim, esse com ano. certeza. A gente tá como eu te falei, a gente está tendo muito cuidado, porque como a CGN ela se robusteceu em termos de recursos humanos, nós estamos eh, conseguindo estudar mais e aprofundar ainda mais nos nossos projetos, né. Então tem uma série de questões relacionadas, por exemplo, aos dados biométricos, né, a questão, relacionada a monitoramento, a vigilância, várias polêmicas existentes, reconhecimento facial, inteligência artificial. A gente sabe, por exemplo, que o AI Act, na sua propositura inicial, ele seria praticamente um regulamento de reconhecimento facial, né, e aí depois ele passou a ser um regulamento de inteligência artificial como um todo. Então, assim, a gente vê quão importante é a questão dos dados biométricos, né, dos dados genéticos também, e aí saber diferenciá-los, enfim. Em relação também aos dados de saúde, a gente tem muita demanda, a gente verificou que o mercado precisava, né, e setor privado, setor público também, precisava muito de uma resposta, de alguma diretriz da ANPD em relação ao assunto. Então, essa categoria de dados pessoais sensíveis, ela também entrou na agenda regulatória. Pode passar, por gentileza, Gabriela? Aqui eu estou apenas com uma listagem rápida dos guias orientativos publicados, né. Ano passado a gente publicou o guia do encarregado e publicamos também o guia do legítimo interesse. Pode passar. Esse ano a gente vai publicar com certeza, ainda esse semestre, o de alto risco e o de anonimização e pseudonimização, tá. E aqui as resoluções da NPD, passando pela que eu falei do regimento interno, processo, fiscalizatório, dosimetria, o enunciado de dados pessoais de crianças e adolescentes, encarregado, RCIS, né, Regulamento de Comunicado de Incidente de Segurança com dados pessoais, e transferência internacional de dados pessoais. A resolução 15 e a resolução 19 nós entregamos ano passado também lá na minha coordenação, tá. Pode passar, por gentileza. Bom, e aí nós temos a tomada de subsídios de IA, né, aqui em primeira mão, a tomada de subsídios, eu acho que nós mais recebemos, contribuições. Então, ela fechou no dia 24 de janeiro, e sexta-feira, com 99 contribuições, mais 24, então 123 contribuições
foram recebidas. Normalmente a gente recebe muitas contribuições para resoluções, porque aí, Patrícia deve bem saber, e muitos daqui também já sabem, que vocês respondem por linha. Então, na transferência internacional de dados, por exemplo, nós recebemos 1.763 contribuições, mas legítimo interesse, acho que a gente recebeu 50. Na inteligência artificial, como já era de se esperar, recebemos aí, 123 contribuições, algumas na plataforma, outras em formato PDF pelo nosso e-mail, tá. E aí hoje eu já comecei a analisar, e aí a gente vê, eh, eu percebo o processo de maturidade do Brasil na proteção de dados pela minha própria maturidade enquanto servidora pública e enquanto coordenadora de normatização na coordenação geral da NPD. E o entendimento acerca de assuntos que a gente ainda achava muito fictícios e que hoje eles estão na nossa realidade e precisam de uma atenção, ou precisam ser regulamentados de alguma forma, ou precisam de orientações por parte da entidade reguladora, e é isso que pretendemos fazer, né. Então, fizemos uma série de perguntas relacionadas à tomada de subsídios e verificamos quão maduro está mais, o mercado, né, porque muitas contribuições nós recebemos, do setor privado, de pessoas interessadas que desenvolvem sistemas de IA ou que implantam sistemas de IA. Então, fizemos muitas perguntas interessantes em relação à possibilidade de aplicação da hipótese legal de legítimo interesse, sobre quais os limites frente aos princípios, né, por exemplo, para web scraping, então observar até que ponto observar os princípios de finalidade, minimização de dados, adequação, verificar as melhores medidas de mitigação que estão sendo utilizadas, né, a questão da anonimização de dados sintéticos e etcétera. Verificar em que medida deve ser feita a revisão humana para decisões automatizadas, em que situações. Então, hoje eu já li 2, contribuições provenientes dos PDFs, que são muito grandes, né, então a gente tem que ler uma a uma, e eu fiquei, surpresa positivamente com as contribuições que nós recebemos. Então, eh, o mercado está muito preparado, está muito ciente e muito consciente sobre os cuidados que deve ter em relação a desenvolvimento e implantação de sistemas de inteligência artificial. E só para encerrar, uma palavra diretamente à Patrícia e agradecê-la. Eu já a vi passando pelos corredores da ANPD algumas vezes, mas nunca tive a oportunidade de dizer que, eh eu comecei na área de direito digital a partir do meu doutorado em cibersegurança e direito na faculdade do Porto, né. E o primeiro livro que eu li sobre direito digital foi Direito Digital da Patrícia Peck Pinheiro. Então, meu agradecimento especial a ela, porque foi quem me iniciou, mesmo sem saber, no mundo de direito digital, de cibersegurança e, há alguns anos, de proteção de dados pessoais. Então, muito obrigada, Patrícia, muito obrigada a todos. Estou pronta aqui para responder a algum questionamento. Obrigada, Mariana. Fico feliz de ter ajudado na doutrina, né? Iniciadora aí do temática de direito digital e proteção de dados. Costumo dizer que esse ano faz 50 anos e 50 livros publicados, né? Então é o 50-50. Né? Parabéns. Importante, obrigada. Eu queria aproveitar, Mariana, até, lógico, tivemos aqueles probleminhas de atraso no início, então, de fazer só mais uma pergunta e, lógico, para quem está participando aqui, depois disponibilizamos, a própria Mariana disponibilizou ali os contatos, para quem quiser também visitá-la, né, e a Brasília, lá, dar um oi na NPD, mas a temática da inteligência artificial, tendo em vista que deve evoluir a tramitação do PL 2338, esse assunto em específico acabou agora a tomada de subsídios, nós também contribuímos com essa tomada de subsídios no escritório, pelo nosso conhecimento no tema. Você enxerga que que vocês vão conseguir evoluir com alguma coisa da área de normatização no tema de IA esse ano, já que o de segurança mais ou menos, mas o de IA eu acho que Esse eu passa não na te frente de todo respondi. mundo.
Esse eu vou te responder. Acho que sim. A previsão é que sim. Que tenha um Ah, que produto bom. que tenha um produto ainda esse ano. Ah, Eu posso te perfeito. Então, gente, adiantar né? que a gente vem estudando inteligência artificial, eh, durante faz mais ou menos uns 6 meses que a gente vem se dedicando muito a isso. E aí a nossa equipe ela sou eu e mais 5 servidores, né. Então a gente tá e aí infelizmente não é só o projeto de inteligência artificial que a gente cuida, né. Atualmente a gente está cuidando lá na CGN, alto risco foi embora, né, felizmente, anonimização, pseudonimização também. Então a gente está com 3 projetos, assim, prioritários, que eu acho que são prioritários para vocês também, que é dados biométricos, PTM e inteligência artificial. A perspectiva, e eu falo isso de forma bem informal, mas a perspectiva é que dados biométricos e inteligência artificial saia ainda esse ano. Mas, assim, Excelente, Mariana. A gente são está muito com essa 300 perspectiva. foram Deixa eu te colocar uma 364 pergunta que o Luiz páginas. fez aqui no chat, que ele Oi. disse assim, se a própria NPD já tem ou pensa em ter uma política de uso de IA na NPD, né? Que eu acho que tem sido essa visão, né? A importância da governança da IA, das entidades públicas e privadas também implantarem dentro de casa, né, a sua própria política de uso de IA. Vocês estão com alguma coisa andando aí nesse sentido? Bem, a gente tem na verdade não, ainda não temos, tá, Luiz Fernando, mas a gente tem projetos. A gente tem, claro, aquela questão do sandbox regulatório, né, que não está com a gente, tá no âmbito da Coordenação Geral de Tecnologia e Pesquisa, e a gente também está pensando, a gente que e aí complementa, eu vou dar a resposta com base no que eu ia falar, a gente recebeu todas as contribuições, né. Eu e nesse projeto sou eu e mais 2 servidores que trabalham mais 3 servidores que trabalham efetivamente nesse projeto. E aí, nós recebemos 365 páginas de Word, que eu baixei todas as respostas que foram preenchidas na plataforma Participa Mais Brasil, né, e mais 25 PDFs, assim, não em número, mas em contribuições, porque uma contribuição muitas vezes teve mais de um PDF, algumas tiveram 15 PDFs, né. Então, assim, é um trabalho que a gente resolve em todos os projetos foi assim, na mão, né. A gente muitas vezes a equipe de projeto ela não é formada só por pessoas da CGN, ela é formada também por exemplo, gerentes de projeto, dos diretores da NPD, né, então, às vezes eles também, eles costumam nos ajudar, dessa vez eu acho que talvez nós façamos por conta do robustecimento da nossa equipe, nós façamos um primeiro momento sozinhos, então assim, é um trabalho que é feito à mão e ele é muito cansativo e por conta disso, nós temos um projeto pensando, nisso de analisar contribuições por meio de IA, mas esse projeto ele ainda está em fase muito inicial e a gente não sabe quando vai ser de fato e se vai ser de fato implementado, tá bom? Perfeito, Mariana. Muito obrigada. Agradeço a sua participação. Se puder ficar mais um pouquinho conosco, tiveram ali algumas interações no chat. E, de novo, né, que alegria que a gente possa caminhar juntas. Estou com mais livros para publicar esse ano. Vou levar um livro novo para você também na minha próxima ida aí a Brasília. Muito Então, passo a obrigada, palavra para o Patrícia, Henrique. sempre à disposição. Obrigada. Obrigado, doutora Mariana. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, sem mais delongas, dando continuidade ao segundo painel, agora, é engraçado que ouvindo a Mariana falar sobre aspectos de segurança, a gente já tem um painel imediatamente aderente a esse assunto. Eu vou fazer uma leitura breve aqui também do currículo. Ricardo, Fabiana e Ana Paula, e eu imediatamente convido a Ana Paula para tomar meu assento aqui, compor a mesa, por favor, já troquei aqui ambientes, vou fazer uma breve apresentação. Esse painel ele tem como nome Desafios e Tendências da Governança de Privacidade e sua interseção com cibersegurança e inteligência artificial. Nós temos uma ordem para ser conduzida. E aí, Ricardo, ladies first, né, eu imagino. A gente começa com a Fabiana Tanaka, que está online, já está participando conosco. Temos uma apresentação da Fabi
Gabi, por favor, se você conseguir projetar. Gabi, você nos ouve, continua nos ouvindo. Você tem a palavra Sim. por 15, 20 minutinhos, por favor. Tá ótimo, perfeitamente. Boa tarde a todos. Então, sou a Fabi Tanaka, sou CISO, diretora de cibersegurança e proteção de dados na Leroy Merlin Brasil. Faço parte também do nosso comitê de executivos, né, internacionais aqui da nossa holding do grupo ADO. Também tenho um contato direto, né, com os outros DPOs das outras unidades de negócios do grupo. Enfim, estou há 18 anos já na área de cibersegurança, iniciei as minhas atividades em direito digital de 2014 para cá. Então, anteriormente, né, da LGPD, nós falávamos muito ali da Lei Carolina Dickmann, né? Então, desde aquela época para cá, eu venho sempre introduzindo essas questões de legislações locais e legislações também internacionais, devido às corporações por onde eu passei, que também atendem algumas legislações, né, que podem ser influenciadas nas nossas atividades locais. Então, por esse motivo, sempre dentro da área de cibersegurança, eu fiz essa intersecção com as legislações relativas à proteção de dados, tá? E, afinal de contas, né, eu trouxe aqui para vocês hoje essa apresentação. Eu gosto muito de fazer, né, essa intersecção entre privacidade de dados, cibersegurança, mesmo porque eu lido com isso no nosso dia a dia, né, com o chapéu aqui de diretora de cyber, com o chapéu de diretora também de privacidade de dados. Eu tenho, né, o escritório de privacidade de dados, a DPO fica abaixo da minha estrutura. Então, como andam a LGPD e a cibersegurança? Então, eu estou atuando no ambiente de varejo, um ambiente onde nós temos a nossa responsabilidade com os dados dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, dos nossos parceiros de negócios, dos nossos sellers, né? Temos muitas parcerias, então é um universo grande de stakeholders que nós temos, também na cadeia logística, né? Em toda uma cadeia aí de transportes, parte de telecomunicações, a parte de tecnologia da informação, e a gente já está introduzindo também as questões de inteligência artificial, claro que em passos assim onde nós possamos, né, fazer todas as nossas análises de segurança da informação e proteção de dados em relação aos dados que nós tratamos aqui dentro da companhia. E vou apresentar um pouquinho para vocês aí do nosso desafio, né? Como que estamos hoje em relação a isso, como que é a forma de fazer cibersegurança para os negócios aqui no Brasil e como que a gente pode colocar a LGPD isso, né, para transformar de uma vez por todas, empoderar essa nossa temática, que é muito importante em relação à nossa responsabilidade social, em relação ao mercado, em relação aos nossos consumidores e em relação a nós como, né, entidade aqui, fazendo parte dessa demografia maravilhosa que é o Brasil. Então, vamos lá, podemos passar para o próximo slide, por favor? Então, aqui somente uma pequena introdução, né, uma frase inspiracional sobre a privacidade de dados, né? Então, a privacidade e a cibersegurança são áreas completamente interligadas, porque uma se complementa com a outra. Elas se complementam, contribuindo para a proteção de informações que estejam em sistemas digitais, garantem às empresas, né, que elas estejam amadurecidas. Então, a LGPD trouxe muita condição para que nós possamos não somente criar um awareness de segurança da informação e privacidade de dados versus a proteção, tudo isso engajando o ambiente mais seguro, protegendo os dados pessoais dos nossos clientes, dos nossos empregados, funcionários, dos nossos parceiros de negócios, né? E a gente demonstra esse amadurecimento nessa adequação à legislação, com essas técnicas, com essas práticas de cibersegurança, a gente demonstra tudo isso para os nossos stakeholders.
né? E são formas